Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Aquele homem sempre teve uma aura mística. Envolto em mistério desde o seu nascimento, fora abandonado ainda bebê na frente de um mosteiro. Os monges o adotaram. Aprendeu a ler muito antes do que qualquer criança e já sabia fazer alguns cálculos. O mais incrível é que as pessoas diziam que ele possuía poderes de cura. Elas disseram que já viram ele ressuscitando um rato ou consertando a asa de uma pomba caída. Até onde isso é verdade, ninguém nunca pôde provar. A criança que andava com um ar imponente se tornou um monge. Na fase adulta, mantinha a sua importância e influenciava desde os maiores burgueses do país até o seu rei. Era o seu querido confidente, curandeiro e até o consultor nas guerras. Fazia uma mistura com algumas ervas que ele dizia ter o poder da vidência. As pessoas só viam as previsões que acabavam dando certo. As milhares erradas eram sumariamente esquecidas e empurradas para baixo do tapete. Equívoco ou erros da visão eram as respostas do monge, que na verdade nunca foi monge. Mas não precisava contar isso para os outros. Ninguém precisava saber. Ser monge era um trunfo. Era um grande amante. Adorava as mulheres. Para se defender de alguém, o acusando de atos libidinosos, ele dizia que dormia com as mulheres como uma forma de as purificar, as livrar dos pensamentos pecaminosos. As más línguas falavam que ele fazia isso até com a esposa do rei, que era traído e não sabia de nada. O monge era poderoso mesmo. As pessoas comentando pelas cidades que na verdade ele tinha feito um feitiço no rei, e era ele quem mandava no rei. O rei era apenas um fantoche controlado por aquele monge falastrão. Com a sua influência tão grande, ainda mais de alguém que veio do nada, ele acumulou uma porção de inimigos em todos os estratos da sociedade. Desde os mais simples até os nobres, que se sentiam traídos por ele exercer um cargo tão alto. Logo esses nobres tramariam seu assassinato. Rasputin foi convidado para uma festa na alta sociedade. Era uma festa em sua homenagem. Os nobres queriam se desculpar pela hostilidade com ele. Sabiam que ele aconselhava muito bem o rei. O país estava passando por turbulências internas e externas, mas o rei estava se saindo muito bem politicamente. O monge sabia que era uma armadilha, mas ele não se importava. Era mais uma chance de poder mostrar o seu poder. Se deliciou com todas as bebidas que lhe foram oferecidas. Se lambuzou com todas as comidas caríssimas que lhe foram entregues. Ao final da festa, para o desespero de todos, ele se despediu e foi embora. Por dentro, seu corpo todo estava tremendo e pedindo ajuda. Ele sentia uma dor muito forte de cabeça, a ponto de ficar tonto. Cambaleou até uma casa distante, e um padre o acolheu. No dia seguinte, o padre mostrou para o famoso monge que não era uma invenção espetacular. Era possível ir para o futuro e também visitar lugares do passado, descobrir coisas sobre a vida ou o universo e tudo mais. Ao padre não era permitida essas viagens. Era preciso de alguém com sapiência e poder para usufruir da máquina. E o monge
decidiu embarcar nessa jornada. Os países ao redor estavam todos entrando em guerra, e as pressões sociais internas estavam se tornando insustentáveis. O rei andava de um lado para o outro sem saber o que fazer. Rasputin não estava mais presente. Ninguém sabia do seu paradeiro. Segundo boatos, ele havia sido envenenado. Deveria estar morto no fundo de um lago ou enterrado em algum pântano distante. Quando o rei foi fazer uma aparição pública para tentar acalmar os ânimos, nada estava dando certo. Os camponeses estavam revoltados e ameaçaram avançar em cima do exército que protegia o rei. Foi quando, no meio da multidão, surgiu Rasputin, segurando uma caixa de madeira na mão. Os camponeses se acalmaram. A aura misteriosa do grande monge foi o suficiente para isso. Chegando perto do rei, ele falou em seu ouvido que era para ele fugir do país, criar um plano mais rápido possível, deixar algum camponês com sua família no seu lugar. Rasputin explicou que viajou no tempo e viu que essa mesma multidão faria uma revolução, tomaria o poder muito em breve e que assassinaria todo mundo da sua família. Assim que Rasputin desceu do púlpito, ele foi esfaqueado várias vezes nas costas por um homem infiltrado na multidão. Ele fora enviado para matar o monge. Rasputin cambaleou para longe. Os soldados logo perceberam e vieram ajudar o monge. Com a multidão agitada, ele conseguiu voltar para perto do rei e anunciar: "Eu sei o dia da minha morte, e ela não é hoje." Pouco depois, ele foi atendido por um médico. Quando estava recuperado, pediu para falar com duas pessoas: a esposa do rei e com o padre do mosteiro. Com a esposa do rei, ele se despediu, dizendo que a amaria para sempre, mas que ela teria que fugir para outro país ou morreria enforcada por uma turba enfurecida. Para o padre, ele entregou a caixa, pediu que ficasse em sua posse e explicou que essa caixa só poderia ser aberta 100 anos após a sua morte. Deixou isso bem claro. Ela seria passada de geração em geração e só seria aberta no futuro, nunca antes disso. O padre prometeu que obedeceria e levou a caixa embora. Pouco tempo depois disso, estourou uma rebelião. O povo tomou o poder e assassinou todos os nobres, incluindo o rei e a sua família. Na verdade, foram mortos camponeses no lugar da nobreza. Mas o que importa é que o reinado chegou ao fim. O povo estava agora no poder, e era isso que importava. O monge nunca mais fora visto. Desapareceu de uma hora para outra. Ele tinha essa mania. Anos mais tarde, apareceu um vendedor ambulante, vendendo partes do corpo de Rasputin, dizendo que tinha poderes especiais. No museu mais famoso do continente, estava a caixa que só poderia ser aberta 100 anos depois da morte do monge. Mas eles nunca puderam precisar quando que ele morreu, então apenas contaram um ano após o seu desaparecimento. Nessa época, já existia televisão e internet, e o mundo inteiro estava de olho na misteriosa caixa de madeira. Se criou um clima de misticismo em cima da abertura da caixa. Montaram um mega evento para isso. E quando a caixa foi aberta, a carta do mago no tarô é a inicial. A que dá início a uma grande caminhada espiritual. Um novo começo para aquela cidade que havia passado por uma grande tragédia recente, que não cabe a nós mencionar. Mas algo vem se aproximando na estrada. Algo que talvez ajude a melhorar os ânimos dos seus habitantes.
que andam tristes e desolados. Era a chegada do circo do grande mágico Zumir, que recentemente vem fazendo sucesso por todo lugar onde ele passa, trazendo alegria aos lares mais tristes. O circo trazia consigo uma aura de mistério e fascínio, com tendas coloridas e luzes cintilantes. O circo parecia um sonho, e as suas noites eram preenchidas por truques que desafiavam a realidade, deixando a todos fascinados. No entanto, logo após a primeira noite de espetáculo, uma criança desapareceu. O seu pai, procurando por ela dentro do seu quarto, achou em cima da cama uma carta de tarô, o mago. A polícia foi acionada e logo se começou uma investigação sobre o paradeiro da criança. A carta da papisa é a segunda carta do tarô, que representa uma nobre sacerdotisa, uma mulher sábia que detém o conhecimento. Embora temos que ter a consciência de não saber tudo sobre um determinado assunto. Na segunda noite de apresentações do circo, uma segunda criança desapareceu. E as pessoas na cidade estavam achando que por trás dos truques de mágica e ilusionismos de Zumir havia alguns segredos escondidos. Dessa vez, estava no lugar onde a criança havia desaparecido a carta de tarô da sacerdotisa, intrigando os policiais da cidade, que não estavam acostumados àquele tipo de crime. A cidade era pacata, e a tragédia havia sido por causas naturais, nada por conta de crimes e coisas do tipo. A polícia chegou a investigar o circo, olhar as dependências, entrevistar seus integrantes, mas não achou nada, nenhum indício deles estarem envolvidos naqueles desaparecimentos, embora fosse suspeito. Mas sempre que caía a noite, as apresentações eram lotadas. O circo era um sucesso total na cidade. Zumir era só sorrisos, e no final da noite, contando os seus lucros. Mas padrão, noite após noite, ele se repetia. Uma criança aleatória sumia, e no seu lugar, uma carta misteriosa de tarô. O terror começou a se instalar na cidade. A quarta carta do tarô é o Imperador, que representa a ordem e a estrutura, coisa que uma sociedade precisa ter. A ordem, sempre mantida por uma hierarquia e sustentada pelas forças de segurança. Uma velha vidente, conhecida como Vovó Morte, ao ouvir os relatos, se ajeitou na cadeira, e ela temeu pelo pior. Mas ela deixou um aviso: Zumir não é um simples ilusionista. Ele trafega pelos caminhos escuros da magia. Essas cartas, elas são só um aviso. Ele está coletando almas. Um grupo de pais, sabendo que a polícia estava completamente vendida nesse caso, querendo explorar todas as possibilidades por meios legais, os pais sabiam que a polícia não chegaria a lugar nenhum. Eles então decidiram fazer justiça por conta própria, investigar o sumiço dos seus adoráveis filhos. A 11ª carta do tarô é a justiça. Demonstra a imparcialidade, transparência e a honestidade às leis. A espada que corta para os dois lados. A balança que não pode pender. Ela precisa ser justa
e igualitária. Decididos a acabar com aquele pesadelo, um grupo de pais se infiltrou no circo à noite. Eles seguiram em silêncio por entre as tendas das atrações e tentando não chamar a atenção dos animais. Alguns sussurros distantes o fizeram parar por um tempo e andar com ainda mais cautela. Vovó Morte havia alertado a eles. A magia de Zumir pode ser muito poderosa. Eu vejo poder emanando dele. Pode acabar com a vida de uma pessoa em um estalar de dedos. Impulsionados por um vento frio, chegaram a uma tenda afastada, guardada por um símbolo opressor. Dentro, um altar obscuro com símbolos desconhecidos e cada uma das cartas de tarô encontradas, dispostas em um círculo macabro. O grupo de pais seguiu avançando, até que perto de uma tenda eles ouviram o choro de algumas crianças. Eles souberam na hora que as crianças estavam aprisionadas para alguma espécie de ritual que aquele tal de Zumir estivesse pronto para fazer. Para o medo deles, Zumir surgiu de trás de uma cortina, seus olhos brilhando, segurando um bastão e gesticulando com o outro braço. A sua voz era frenética e demonstrava que ele estava com muita raiva. Vocês não compreendem o que está acontecendo aqui. O que estão interrompendo? Cada alma me dá uma eternidade. Mais um passo rumo à imortalidade. Cada espetáculo, eu recebo a permissão de raptar uma criança. Zumir estava furioso e levantou o seu bastão que começou a brilhar, como se ele estivesse capturando a luz da lua. Mas os pais tinham um trunfo. Vovó Morte havia feito um contrafeitiço, usando as mesmas cartas de tarô que o mágico. A 15ª carta do tarô é a do diabo. Ela é uma das cartas mais temidas ao lado da carta da morte. A seguir, a 16ª carta do tarô é a torre, que simboliza um evento inesperado. A casa de Deus, aonde o mal não pode penetrar. Com um cartaz cheio de selos e cartas de tarô, a magia de Zumir não pôde atingir aqueles pais, que estavam sedentos por vingança e descobrir a verdade do que aconteceu com seus filhos. Zumir gritou. Sabia que estava perdido. A sua aura antes colossal agora diminuía a olhos vistos. E com o último suspiro, ele desapareceu, deixando para trás apenas uma nuvem de fumaça. As crianças, libertas do encanto, começaram a acordar do transe em que se encontravam e, desorientadas, andaram para fora das tendas, procurando saber aonde estavam. O circo começou a desaparecer. Os animais, os artistas, todos foram sumindo, pedaço a pedaço, até restar apenas uma carta de tarô caída no chão. A 20ª carta do tarô é o julgamento. Um novo ciclo que se inicia, marca o renascimento. Uma injeção de ânimo para quem se encontra triste e desesperado. Os pais abraçam os seus filhos, naquele momento que é talvez o mais feliz de suas vidas, tornando um sonho o que antes era um pesadelo e que poderia os perseguir pelo resto da vida.